Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Hoff e antes de começarmos a nossa aula, gostaria de dar um recado importante. O material em PDF de Educação Especial encontra-se em fase de confecção. Estou preparando esse conteúdo com muito carinho e atenção para que ele fique completo, organizado e realmente contribua para os seus estudos. Em breve estará disponível para venda. Informo também que disponibilizarei novas aulas da Lei Orgânica de Saquarema, do Plano Municipal de Educação de Saquarema e de conhecimentos do município de forma totalmente gratuitas. Portanto, para não perder nenhum tipo de conteúdo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e deixem um seu like. Aproveite também para participar deixando um comentário. O apoio de cada um é fundamental para o crescimento do canal, ok? Vamos lá? Número 1. De acordo com a história, qual foi uma das possíveis origens do nome Saquarema? A. Terra das montanhas. B. Bando de socós, em referência às aves abundantes na lagoa. C. Rio das Águas Claras. E D. Lugar das grandes pedras. E aí, gente? Bem, é a letra B. Bando de socós, em referência às aves abundantes na lagoa. Bem, gente, segundo a história, uma das versões para a origem do nome Saquarema é Socorrema, que significaria bando de socós, aves pernaltas encontradas em grande quantidade na lagoa. Lembrando também que há informação que o nome Saquarema é oriundo do nome Sacoa Irema, que significa lagoa sem conchas, na língua indígena, que seria o local onde os indígenas moravam. Vocês têm que ficar atento a essa questão caso caia na prova do concurso. Porque a banca, ela pode fazer uma pegadinha. Dizer que Socorema significa lagoa sem concha. E Sacoa, Irema, significa bando de socós. Ela pode inverter as significações, ok? Então, caso caia esse tipo de questão na prova, lembre, Socorema significaria bando de socós. Socoa e Rema é lago sem conchas, que era o local onde os indígenas moravam. Ok, gente? Continuando, vamos lá. Questão 2. Qual foi a finalidade da criação das capitanias hereditárias em 1534? A. Promover a independência das colônias portuguesas. B. Dividir o Brasil em estados autônomos. C. Organizar a divisão territorial e administrativa para incentivar a colonização do Brasil. D. Criar municípios administrados pelos indígenas. Bem, gente, número 2, letra C, tá bom? Vamos lá. As capitanias hereditárias foram instituídas por Dom João III para facilitar a ocupação, a administração e defesa do território brasileiro, estimulando a colonização. Ok, gente? Vamos lá, questão 3. Segundo a história, por que a ocupação efetiva da região de Saquarema foi difícil no início da colonização? A. Pela inexistência de recursos naturais na região. B. Porque a área era constantemente alagada. C. Devido às grandes extensões das capitanias, ao desinteresse dos donatários e aos ataques de franceses e piratas. D. Porque a coroa portuguesa proibiu a ocupação da região. Bem, gente, é a letra C, tá bom? Bem, de acordo com a história, a ocupação enfrentou dificuldades devido à grande extensão territorial, ao pouco interesse dos donatários em ocupar áreas distantes e às constantes invasões de franceses e piratas. Nas grandes extensões de terra, não havia qualquer recurso para, inclusive, enfrentar ataques de franceses e piratas que vinham à costa brasileira explorar o pau-brasil e outras riquezas naturais. Bem, gente, eu não sei se vocês conhecem Niterói, que tem a Fortaleza Santa Cruz. Inclusive, eu indico para vocês visitarem, vocês retornarem, no fundo, vocês irão retornar no tempo do início da colonização do Brasil, e ela fica num ponto estratégico. Ali tem aquele forte que os canhões eles são voltados para o que se chama Boca da Barra, ou seja, era por ali que os navios entravam.
Então, ela foi construída com o intuito de resguardar aquela entrada que era uma entrada estratégica, justamente guardar dos franceses, dos piratas, das constantes invasões que o Brasil sofria naquela época. Ok, gente? Só para vocês entenderem. Então, lá foi construído com o intuito de guardar a costa, a entrada da Boca da Barra, da Baía de Guanabara, entendeu? Então, foi justamente construída para isso, para a proteção, tá bom? Da invasão dos franceses e piratas. Vamos lá. Questão 4. A guerra entre portugueses e tamoios, ocorrida em 1575, foi consequência principalmente a. Da disputa pelo cultivo da cana-de-açúcar. B. Do desgaste das relações entre indígenas e portugueses desde o início da colonização. C. Da rivalidade entre portugueses e espanhóis. E D. Da descoberta de ouro na região. Bem, gente, é letra B. B de bola, tá bom? Vamos lá. O conflito ocorreu em razão do agravamento das relações entre os indígenas e os colonizadores portugueses, que resultou em diversos confrontos durante o período colonial. Lembrando que os indígenas eram livres e já viviam no Brasil muito antes da chegada dos portugueses. Eles foram capturados e escravizados para o trabalho forçado, ok? E isso foi o estopim para que os indígenas se voltassem contra os portugueses. Ou seja, os indígenas eles eram livres, eles viviam pela mata no Brasil, enfim, certo? Então, quando os portugueses chegaram, eles queriam fazer o quê? Escravizar os índios para que os índios fizessem os trabalhos de escravos. Eles faziam com que os índios cortassem o pau-brasil para que o pau-brasil ele fosse, no caso, exportado. Eles levavam para outros países. E os índios não aceitavam em relação a isso. Tanto é que houve a catequização, ou seja, os portugueses impuseram, naquela época foi o latim, certo? Impuseram o latim, impuseram o português, enfim. Então é isso, gente. Então, a partir daí, houve aquele desgaste entre os tamoios e os portugueses, e começou uma luta sangrenta em relação a isso. E teve um determinado momento também que os índios eles se uniram com os franceses para conseguir combater os portugueses, ok? Continuando, questão 5. Quem comandou a expedição militar contra os tamoios em 1575? A. Martim Afonso de Souza. B. Estácio de Sá. C. Antônio Salema. E D. Mendes Sá. Gente, foi Antônio Salema. Tá ok? Vamos lá. O texto, ele informa, o texto não, a história ela informa que Antônio Salema, então governador do Rio de Janeiro, liderou uma expedição composta por 400 homens e indígenas catequizados em direção à região de Cabo Frio. Na ocasião, muitos franceses desertaram e, após sangrentos embates, os tamoios foram vencidos. Salema chegou a matar mais de 2.000 índios ou indígenas e a escravizar mais de 4.000 deles. O embate teria ocorrido na região de Saquarema, mais precisamente na área de Sampaio Correia, então denominada na época Maranguá. Ok, gente? Número 6, questão 6. Qual a ordem religiosa recebeu a Sesmaria na região de Saquarema em 1594? A. Jesuítas. B. Franciscanos. C. Beneditinos. D. Carmelitas. Letra D. Carmelitas. Em 1594, os padres da Ordem do Carmo, ou seja, as carmelitas, receberam as Sesmarias na região, iniciando a construção do convento de Santo Alberto e contribuindo para o povoamento local. Questão 7. Sobre a igreja Nossa Senhora de Nazaré, assinale a alternativa correta. A. Foi construída originalmente pelos jesuítas no século XVI. B. Sua construção começou em 1594 e foi concluída no mesmo ano. C. A atual igreja foi construída por volta de 1820 sobre os alicerces de uma antiga capela. D. Foi construída para servir de fortaleza contra os franceses. Gente, a resposta é a letra C, tá ok? Vamos lá. Entre 1660 e 1662, Manuel Aguilar Moreira e sua mulher Catarina mandaram erigir
No outeiro, à beira-mar, foi construída uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora de Nazaré. Posteriormente, ela foi ampliada e, por volta de 1820, a igreja atual foi erguida sobre os alicerces da antiga capela, assumindo as características arquitetônicas que você vê atualmente. Bem, gente, espero que este conteúdo tenha contribuído para o seu aprendizagem e fortalecido a sua preparação para o concurso de Saquarema. Muito obrigada pela companhia e tenham dedicação aos seus estudos, ok? Esse simulado, ele foi formulado com base no texto que encontra-se no site da banca. Até a próxima e fui!